Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Deus possa nos abençoar nesta manhã. Nós vamos ter um bom culto, se Deus assim nos ajudar. Eu estava pensando, escutando o hino ali, esse hino da irmã Patrícia que ela cantou, que é somente a graça que nos trouxe até aqui. E no final do hino termina dizendo: a tua graça me levará até o final. E nós cremos que isso é real. Somente a graça, né? Que nós estamos debaixo dessa tão grande bênção. Irmãos, à noite teremos a Santa Ceia e vamos ter um culto com louvores, né? Participação. A gente até citou alguns nomes, porque esses nomes que a gente citou a gente já viu cantando. Mas você que canta, que tem desejo, né, de cantar, pode trazer seu hino e cantar à noite. Vamos fazer um culto diferenciado e com destaques também, participações. Eu estava vendo, tirando os irmãos que não puderam estar por motivo de enfermidade, né? Irmão Celso, irmão Wagner correndo numa escala de trabalho. Mas sempre, não sei se é coincidência ou não, no culto de ceia, isso faz 20 anos, 22 anos quase que eu crio nessa mensagem. E nunca mudou. No dia de ceia, a escola esvazia. Sempre foi assim. Lembra, bom Paulo, desde o nosso saudoso pastor Nelson? Então, o pessoal acha sempre pesado ter 2 cultos num dia. Temos 2 cultos na semana, quarta e domingo pela manhã, por causa do trabalho dos irmãos e tal. E mesmo assim ainda encontra alguns irmãos que não vêm. Estou dizendo aquele que está enfermo, que teve um motivo, mas aquele que pensou assim: hoje tem 2 cultos, eu não vou deixar para ir só à noite. Está errado. Está errado. Nós vamos ter uma reunião hoje com os diáconos, ler alguma coisa ali que o irmão Brana fala muito forte. Que Jesus foi diácono, Jesus foi profeta, pastor, diácono e administrador. Então, em cada função tem que ter uma maneira de agir. Ele falou assim: você tem que ser humilde, mas não muito, senão você vira um fantoche na mão do povo. Irmão Brana falando. Então, culto de ceia, eu lembro que o pastor coçava, não é cabelo, né, irmão Adriano? Ele não tinha cabelo, né? Então ele coçava a careca dele, né? O pastor Nelson dizia assim: você não vai mudar nunca. O pessoal achava tedioso. Quando nós acharmos que servir a Deus é um cansaço, nós devemos ficar em casa. Porque servir a Deus tem que ser com alegria. Eu estava vendo ali, e você pensa: pastor, mas eu estou aqui, preciso ser repreendido. Deus repreende os filhos. Quem não é filho não toma correção. Deus repreende é filho mesmo. Nós não temos que ter outro lugar para ir domingo, a não ser na casa de Deus. O diabo vai descobrindo, vai montando a cavalo nas pessoas. Ele arruma um servicinho num domingo, arruma no outro, a não ser que seja escala de trabalho. Domingo não é dia de fazer negócio. Domingo não é dia de fechar negócio. Se você tem algo para fechar, diga para a pessoa: segunda nós conversamos. Porque segunda é dia de adoração. Nós não adoramos o domingo, mas domingo é as primícias dos dias e nós adoramos a Deus no dia do domingo. Então, o irmão Brana chegou a dizer: o que Deus não deu para ele, pastor Raul. O irmão Brana chegou a dizer assim: o que Deus não me deu em 6 dias, no 7º eu não quero. O que Deus não me deu no dia da semana, domingo eu não quero. Já pensou que coisa? Mais ou menos assim. Hoje as pessoas acham uma maneira. Não estou dizendo frisando que por um motivo de saúde, escala de trabalho. Mas aquele que, eu não vou hoje porque eu tenho que fazer tal coisa. Que coisa? Domingo é dia de servir ao Senhor. Vou ajudar um irmão. Mostre para ele que você tem posição e venha primeiro para a casa de Deus, para ele ver que você tem posição. Não, nada te tire dos cultos, irmãos. O momento é difícil, o momento é perigoso.
Né, irmão Ronaldo? E pessoas às vezes ficam jogando, empurrando a vaca para o banhado para tirar ela para não vir no culto. Isso é falta de revelação. Quem tem revelação sabe. Eu tenho um lugar para estar domingo, adorando a Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos dizer amém? Eu estava vendo o louvor. Adorarei ao Senhor sobre qualquer circunstância. Essa é a hora de você cantar se você está triste. Se você está enfrentando um problema, é hora de você cantar. Não está dizendo ele sobre qualquer circunstância? Não, mas eu estou triste, não vou cantar, nem abre a boca. Tem que cantar a dificuldade. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a mensagem Tua Casa. E Paulo dizendo que, o Mombrando dizendo que o carcereiro, ele converteu, uma veridiana, ele converteu por causa que ele deve ter ouvido os testemunhos dos louvores de Paulo e Silas na cadeia, na prisão. Cantando na prisão. E nós somos livres, muitas vezes não cantamos, não adoramos a Deus. Tem um homem na Bíblia que não glorificou a Deus, pegou lepra. Quem foi? O pastor Raul sabe quem foi. Muito bem. Irmãos, eu li uma nota. O pastor Royal mandou para mim algo, um apanhado sobre uma médica. Trabalha na área da neurociência. E ela falando sobre... Eu até senti desejo de rodar aqui. É uma médica, não vai ser uma pregadora, não. Vou botar uma médica no monitor. Mas eu não tive assim... Achei melhor passar um mínimo para vocês do que nós ouvimos ali. Ela trabalha na área, é especialista na neurociência, ela é uma doutora. E ela falando sobre qual o impacto do celular no nosso cérebro e no nosso corpo. O impacto do celular. Quer dizer, não vou falar do conteúdo que tem nele. Às vezes você bate tentando instruir, tentando ajudar o povo, para não olhar certas coisas, não procurar, cuidar o que vê e tal. Isso não vai nem, não vou nem tocar nisso, irmã Roseli. Porque isso vai do caráter da pessoa. Tu olha aquilo, você é aquilo que você come. Aquilo que você se alimenta é o que representa. Você representa por fora aquilo que você é por dentro. Que coisa, né, irmão Paulo? Não tem outra maneira de tu expressar. Por fora você é aquilo que tem dentro de você. Então, sobre conteúdos de celular, não vou falar. Porque você deve, o homenzinho da máquina, classificar aquilo que você deve de olhar. É questão de conversão, de revelação, de caráter. O que você está olhando? Se o Espírito Santo está aí, você deve estar olhando coisas que prestem. Até porque o Espírito Santo tira o excedente. Ele não tira tudo, porque nem tudo te prejudica. Vamos ser sinceros. Tem coisa que edifica, tem coisa que prejudica. Ah, mas não estão prejudicando. Faça um levantamento, quantas mensagens você leu essa semana e quantas vezes você pegou o celular na mão. Quantos cultos você escutou? Cultos nossos, da página, que você nunca foi lá e deu um positivo lá. Você nunca deu. Mas, no entanto, tem coisa que você está olhando todo dia. E toma isso aqui como se acerte com Deus. Não estou pregando só para a minha audiência aqui, tem aqui uns 30 e tantos irmãos. Estou pregando para todos que vão escutar isso aqui. Quantos cultos deu como é que se chama, Moisés? Quando clica, o like, né, Mansus? Quantos cultos? Meu, nosso, apoiando o canal? Nenhum. Não precisa nem ser profeta para dizer. Isso aqui, se é na denominação, Deus me revela que você não deu o clique lá, irmão. Que não precisa disso. Aqui o espírito é de profecia. Aqui nesse púlpito. Mas vamos falar então do tempo que você usa esse celular. O aparelho em si.
Não do conteúdo. O conteúdo, se é um filho de Deus, é uma filha de Deus, eu creio que você está com o Espírito Santo suficiente para te guardar. Eu creio. Se você não tem, você busca que Ele te enche do Espírito Santo. Eu tenho coisas que eu olho, gosto, não me prejudica. Não me prejudica. Eu estou bem com Deus. Não tiro meu tempo. Se bem que eu tenho dado muito pouco, tudo que eu der vai ser pouco para Deus, porque tudo que Deus deu para mim é demais. É como um salmo, como o irmão Ronaldo leu. Bendiz a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Me perdoa, me dá bens, enche a minha boca de bens, me renova, tudo é Deus. Tudo é Deus. Agora esta médica vem e diz uma das coisas que o celular faz. Primeira coisa, que ele é um vício. Ele altera o nosso comportamento e a maneira que nosso cérebro funciona. O celular é um vício, irmão Luiz, tanto quanto um outro vício. O mesmo no teu cérebro, no teu comportamento, ele altera como um vício qualquer altera também. O celular. Já pensou que coisa? É um vício. Fique sem o celular, faça um teste para você ver, deixa ele longe de você. Altera o comportamento do cérebro. E é como qualquer outro vício. E tem até um nome isso. Tem até um nome. É nomofobia. O vício que o celular causa, nomofobia. Guarda esse nome. Nomofobia. É o modo e é o medo, isso é um medo de ficar sem celular. Não é tudo homofobia hoje, fobia, e tem medo de entrar no elevador, tem medo de ficar sozinho, tem medo disso, daquilo, e o celular é chamado nomofobia, que é o medo de ficar sem celular. Já está no vício. O celular, irmão, o aparelho celular, está fazendo pessoas perderem emprego, está fazendo pessoas perder família, marido perder a esposa, perdeu para o celular. É o dia inteiro. Parece que está trabalhando. Mulher perdeu a esposa para o celular. Como se não bastasse o dia, ainda entra madrugada dentro. Não tem nada a ver com o ofício dele, não precisa estar com o celular toda hora, mas ele tem que estar. Medo de ficar sem celular. Ele causa o afastamento social e severo. Afastamento social. A pessoa não quer mais sair, tu pensa que... E você vai ver que vai causar até depressão, essa mulher diz, essa médica diz. Porque te afasta do convívio social, o celular. Um jovem, uma jovem só quer ficar em casa. Você pensa, meu filho está com problema, vai ver se não está no celular. Se tivesse uma maneira de ver, por exemplo, o tanto de tempo que ficou usando o celular. Tivesse como ver, não sei se tem, eu sou leigo disso. Você ia ver. Meu filho está ruim, pastor, está quieto, está em casa. Vai ver o que está no celular, gente. Tenha autoridade, tenha coragem, tenha Espírito Santo para tentar tirar isso dele, ajudar ela. Minha filha está passando por isso. Não precisa nem ser profeta para dizer que tem algo a ver com a rede social. Isso sem causar o dano, o perigo que nossos filhos, nós mesmos estamos expostos. Nós já passamos, Moisés, por isso aí, caímos numa armadilha, perdemos dinheiro, irmão Arius. Há poucos dias atrás, sofri um abalo psicológico que se não tivesse esse Deus maravilhoso, não sei o que teria sido. A pessoa entrou lá num anúncio que a gente pôs para ajudar uma família, começou a me ameaçar, mandou foto até da minha casa. A igreja não sabe. Aqui que o senhor mora, é aí mesmo. Tinha marcado com ele um negócio, pois então, eu conheço a sua família, eu sei quem você é, eu quero tanto, senão tu vai morrer. Então, se eu vou morrer, tu já quer me matar, então estou aqui.
Fazer o quê? Por causa da rede social, do perigo exposto. Nossos filhos estão passando. Agora, ligo e pergunto, você quer escutar um parágrafo, um versículo da Bíblia? Pessoa na maior simplicidade, sim. Eles pegam o sim com a tua voz, se você tem cartão de crédito, eles desbloqueiam uma conta sua, algo seu e tomam teu dinheiro. Com aquele sim que você falou, porque hoje você desbloqueia com a voz. Fizeram com a irmã Luísa isso. Você quer escutar um versículo da Bíblia, moça, rapaz? Você quer escutar a pessoa com o maior coração bom, que quer ouvir Deus mesmo? Até porque o mundo está passando por uma fome de ouvir a palavra. Corre para cá, para lá, onde tem palavras vão para ouvir, não consegue nunca chegar na mensagem, que é a coisa que preenche nós. Mas aí eu quero, sim, pronto, armou ali a sua cama para o prejuízo chegar. Semana até o irmão Ezequiel, mandaram um áudio para o irmão Adriano, uma mensagem, uma mensagem escrita. Oi pai, esse aqui é meu novo número. O Adriano, o Ezequiel saiu com a avó dele, olha como o diabo faz as coisas. Saiu com a avó dele, com a tia dele, e ganhou um celular novo. Filho, me chama o Ezequiel, filho. Pai, sou eu, esse número é meu, escrito. Demora, o Adriano pensou, mas como assim? Mandou mais um áudio, onde é que tu tá? Estou no centro. Até aí tudo bem, está com a família. Se demora, o Adriano de novo, mas vou ver, tem alguma coisa estranha. Deus mostrando, né? Inspirando ele. Falou, mas aonde você está agora, filho? Eu estou trabalhando. Aí a casa caiu, porque o Ezequiel tem 11 anos. Trabalha onde? Não era ele, irmão. Se ele enrola o irmão Adriano mais um pouco, ele diz, pai, manda R$1.000 para mim aqui que eu estou precisando. O irmão Adriano prontamente ia fazer um pix para o Ezequiel. Para vocês verem que uma coisa está tão perigosa. Tão perigosa. Então todo cuidado é pouco, mas vamos falar do tempo do celular que você passa, que nós passamos. Ele causa afastamento social severo. Toda pessoa que tem histórico familiar de vício deveria ter cuidado com isso. Vicia do mesmo jeito. Aumenta o sedentarismo. Está só em casa, não faz nada, celular, não movimenta. Aumenta o sedentarismo. Não faz uma corrida, não faz uma caminhada o dia inteiro ali. Miopia. Problema nas vistas. Eu acho engraçado, irmãozinhos, pessoas quase cegos já. Mas está lá com o celular. Primeira coisa, o celular. Não precisa do celular para trabalhar, não precisa para nada. A não ser para falar com o pai, com a mãe, e ficar guardado. Não, eu quero estar no celular o dia inteiro. Já não está nem enxergando quase. Tem que estar. Criancinhas, antigamente, irmão, você deve saber, nós não somos tão velhos, nós somos aqui mais ou menos todos da mesma... Temos um povo assim, mais ou menos, uma faixa etária de idade meio parecida, né, Moisés? Mas quando que se via usar óculos? Era raro. Não é verdade, pastor Raul? Antigamente, dificilmente alguém usava óculos. Né, irmão Paulo? Não ia na escola, quando alguém usava, até brincava. Naquele tempo não tinha tal de... você não deve fazer isso nunca, está errado. Mas naquele tempo não tinha maldade. Como que se chama hoje? Bullying, não existia essa palavra, é nova. Mas naquele tempo, irmão Natan, se nós tínhamos um coleguinha que usava óculos, nós chamávamos de quatro-olho. E não tinha problema nenhum, virava brincadeira. Né? Tinha uns amigos mais moreninhos, nós colocava um apelido que combinasse com ele. Os magrinhos, irmã, colocavam um apelido que combinava com ele, os gordinhos também, nada fazia mal. Hoje tudo faz mal. Uma brincadeira não pode falar, nada pode falar, né, Moacir? Mas o mal mesmo que faz, eles não tentam ajudar o jovem. Em vez de tentar ajudar, as pessoas jogam mais porcaria na internet para a pessoa ver. Então, miopia. Quanto mais perto do celular estiver, menos capacidade de raciocínio. O que houve? Sempre dormindo. Pessoas sempre dormindo no literal e no raciocínio aqui. Falta de raciocínio. Sempre no mundo da lua.
por causa desse tempo do celular. E ele pensa assim, eu estou perdendo a mente, estou ficando esquecido. Não, não, é a sua mente, seu cérebro que foi atingido, mudou o comportamento por causa do tempo que você tem ficado no celular. E isso quando não é literal mesmo, vem para a igreja, não consegue pegar um hino, não consegue pegar nada, dormindo. Você vai ver o que é celular. Você tem coragem de nós termos, eu inclusive entro junto, porque eu tenho ofício, preciso estar com o celular direto. Às vezes estou dormindo, toco lá uma mensagem, alguma coisa como ontem mesmo. Mas eu quero pedir para Deus nessa manhã me tirar. Se eu estiver entrando sem perceber, que Deus tire isso de mim. Eu tenho que ser o exemplo. Se você tem coragem de pedir, clamar a Deus para te ajudar, Ele te ajuda. Ele me ajuda. Veja. Quanto mais tempo estiver, menos capacidade de raciocínio. Quanto maior o uso do celular, mais chance de ter depressão. A doença do momento? Quanto mais o uso de celular, mais chance de ter depressão. Meu Deus. Mulheres e meninas têm mais chance de desenvolver depressão e ansiedade, quanto mais usarem o celular. Aí, se você quiser, eu te passo para você entender melhor a informação dessa médica. Que aqui eu só escrevi algo que eu pude captar. As mulheres e as meninas têm muito mais chance de desenvolver depressão por causa do uso excessivo do celular. Faça um teste para você ver. Você tem desejo de sair de casa? Você está com desejo de sair, de passear, de visitar? Dia de vir no culto, você está animada mesmo para vir no culto? Ou está vindo de arrasto? Sabe o que é isso? Começo de depressão por causa disso aí, desse celular aí. Veja. 1 a cada 4 crianças e jovens vão ter problemas com o celular. 1 a cada 4. Aumento de estresse e na qualidade do sono. Vai dormir que jeito? Aumento do estresse e na qualidade do sono. 1 a cada 4, irmão. A noite foi feita para você dormir, para nós dormir e descansar. A Bíblia chega a dizer que Deus dá o sono tranquilo para nós, mas o diabo, através da 5ª dimensão, influencia a 4ª, que é dos sons e tudo, e tira teu sono. Faz você ficar perdendo tempo com essas coisas. Ele dá dor de cabeça. Causa dor de cabeça. E força os olhos. Dor de cabeça. Talvez você tenha reclamado de dor de cabeça. Não sei que eu tenho dor de cabeça. Larga o celular de lado um pouco. Faça uma experiência. Você vai ver que vai mudar. Você vai ver que vai te ajudar. Ele prejudica a pessoa porque a pessoa tem má postura, dores musculares. Má postura, dores musculares. Está sempre ali. Está tirado. O que mais tem aqui? Impacta no relacionamento da família. Só 2, 3 moram, 2. Às vezes estão se falando por mensagem. Impacta no relacionamento da família. Por quê, irmão? Eu poderia, se eu continuasse só nisso aqui, eu pregaria uma escola sobre isso aqui. Por que envolve no relacionamento da família? Será que é só a hora ali que está com o celular? Mas é só agora que eu estou com o celular? Não, calma aí. Teve muita coisa que você deixou de fazer por causa desse aparelho. Você ficou demais. Entrou noite adentro.
Isso te exigiu de você dormir mais. Você não tem hora para levantar, o café sai que hora, o almoço sai que hora. E o marido esperando, ou a mulher que seja. Por causa disso, irmão, nós temos que ser inteligentes e saber assumir os nossos erros. Bobeia. Não, hoje vamos sair, minha esposa. Não posso, que tem que fazer tal coisa, tem que lavar roupa. Mas por que você não lavou na semana? Muito serviço? Vamos almoçar fora, não posso. Que eu tenho tal coisa para fazer, mas por que não fez com tempo? Que eu tive que dormir, mas dormiu por quê? Porque fiquei um pouquinho a mais, 2, 3 horas de madrugada. Ah, meu Deus, ajuda nós. Afeta nos relacionamentos da família. Coisa mais terrível que tem é um homem ter que fazer as coisas que é para a mulher fazer por ela estar no celular. Isso eu estou falando lá fora, porque na igreja eu creio que não acontece. Coisa mais terrível que tem é a mulher precisar do seu marido e perder ele para o celular. Ele afeta na família, afeta com os amigos. Um amigo vai te visitar, você nem percebe, fica mais no celular conversando com ele. Ele afeta no trabalho, eu já falei que gente perde o trabalho. Eu vi uma postagem e eu achei engraçado aquilo. Um escrito, né? A vaga para servente de pedreiro. 120 sem celular e 80 com celular. Porque sabe que ele vai desenvolver, se ele tiver um celular, for liberado, ele vai trabalhar metade do que ele trabalharia, irmão Vicente. O Adriano é empresário, vocês têm empresa. Não é verdade isso aí? Libera para vocês verem. Então vamos começar a fazer esse tipo de coisa. Você quer trabalhar? Quanto você quer ganhar? Eu quero R$200 por dia. Você tem celular? Tem, então eu te pago 100. E vou fazer um teste ainda, porque você não vai fazer o que você precisa fazer. Irmão Oséias, pegar um motoboy lá com o celular, alguém com o celular, tu sabe que é difícil. Sai com as entregas para fazer, das pizzas lá, sai com 5, esquece 3 e troca as outras 2. Né, Manoel? Então prejudica o trabalho, prejudica os amigos, as amizades. O que houve? Em uma mesa de refeições, não leve o celular. As pessoas pegam o celular sem perceber numa mesa de refeição. Você está comendo, ali é um momento sagrado, você está comendo, alimentando. Eu liguei para um pastor um dia, falei, bom dia pastor, tem um assunto para falar com o senhor. Ele falou para mim, vamos almoçar? Eu disse, me desculpa, vou desligar agora. Entendi na hora que ele estava almoçando. E era um assunto sério. Porque você está almoçando, é sagrado, está com o celular, tem muitos vírus, bactérias ali, você nem vê. Larga isso de lado. Hora de seu almoço, hora de você dormir, hora de você tomar café. E tem um tempo, se você quer curtir alguma coisa boa, né? Hoje a tecnologia está a nosso alcance. Nós devemos desfrutar disso. Não estou falando mal que a pessoa não deve ter. Mas, para finalizar, é bom o celular? Sim. Mas nós temos que dominar o aparelho e não ser dominado por ele. Aí nós seremos bem-sucedidos. Dominar isso. Você vê o que o homem, desde que quando Deus fez o homem para ter domínio, não para ser dominado. Deus colocou o homem lá no jardim do Éden e ele disse, você terá domínio sobre tudo. Mas o diabo gosta de prender, dominar o homem. Quando se fala em homem, fala na mulher. Então, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos ajude a nos libertar disso.
Amém? Vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31 e 32, é isso, irmãos? O 30 e 31, né? Passagem bem conhecida. E nós vamos meditar um pouco, talvez nós tenhamos 2 ou 3 escolas baseadas nesta mensagem. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E pregaram-lhes a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Que o Senhor acrescente as bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. Estamos diante de uma passagem bíblica e de uma mensagem que o profeta nos mostrou, nos trouxe, pregou, né? Intitulada Tua Casa. Ele usa esta passagem bíblica, que todos nós conhecemos, que Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra, e aquela mulher adivinha, né? Saiu os acompanhando e até mesmo falando que eles eram homens de Deus. E Paulo olhou para ela e aquilo importunava Paulo, que Mombrando disse assim, que ele não precisava da ajuda de Satanás para fazer o que Deus pediu para Paulo fazer. E Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação dela e os seus donos ali, que ganhavam muito dinheiro com ela, começaram a perder dinheiro, porque ela não exercia mais o poder de adivinhação. E mandaram prender a Paulo e a Silas. E nós conhecemos a história que eles passaram ali numa cadeia terrível, na cela interior. Mas diz que era meia-noite e eles estavam cantando, louvando a Deus. E as portas daquela cadeia se abriram. E acordando o carcereiro, viu que estava aberto, entrou em desespero, puxou da espada e queria se matar. E Paulo disse: não, faça isso. Nós estamos aqui. Nós não fugimos. Nós estamos aqui. E ele, quando viu aquilo, ele viu o poder de Deus, ele viu o milagre acontecendo, ele perguntou para eles: o que eu faço para ser salvo? E a resposta foi essa que nós lemos: crer no Senhor Jesus e será salvo. Não somente tu, mas toda a tua casa. Agora eu quero tomar esta mensagem, e nós sabemos, claro, que este crer, ele envolve obras, porque a fé sem as obras é morta. Então esse crer no Senhor envolve testemunho, porque Paulo e Silas criam no Senhor, tinham tido uma experiência com o Senhor, mas o que eles estavam fazendo na hora da tribulação, na hora da dificuldade, estavam louvando a Deus. E aquilo foi um testemunho para aquele carcereiro. Então a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de vida vivida, de testemunho. Esse é o tipo de fé, porque obra é fé expressada. E aqui o Mombrana narra, ele diz assim, veja a resposta de Paulo. Ele diz: você observou que quase todos os ministros e nós estamos sempre tentando dizer às pessoas o que fazer, o que não fazer. Dizemos agora: pare de fumar, pare de mentir, pare de roubar, pare com isso e pare com aquilo. Aquilo não foi o que o homem perguntou. Aquilo não foi o que ele perguntou. Ele não disse o que eu tenho que parar de fazer para ser salvo. Ele disse o que eu devo fazer para ser salvo. É diferente.
A pergunta foi uma. E os homens hoje, se fossem responder aquela pergunta, eles iam dizer: você deve parar com isso, parar com aquilo. Mas a resposta de Paulo foi: ele não perguntou que ele tinha que parar, ele disse o que ele tinha que fazer. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Agora, o crer com obras. Porque aqui no livro de Tiago nos diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Veja. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai e logo esquece de como era. Deixa eu achar um outro parágrafo aqui. Porque ouvinte e praticante produz obra. Nós falamos: você é por fora aquilo que você é por dentro. E aqui em Lucas capítulo 6 nos diz assim: porque não há boa árvore que dê má fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância de seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na terra, na areia, sem alicerce, e as provas vêm, o impacto, o ímpeto, e destruiu aquela casa. E foi grande a sua ruína. Então a nossa fé tem que ser baseada em obras. Mas tomando essa mensagem, eu quero ler com os irmãos. Está muito quente? Está com o ar ligado? Não. Vamos ligar o ar, né? Eu não sei, eu estou com calor aqui. Não sei se é por causa da pregação. Ligue o ar para nós. Então o profeta vem e diz: vem, nós tentamos dizer a eles o que devem parar de fazer. Eu devo parar com aquilo, parar com outro e tal e tal. Mas você apenas faça o que você tem que fazer, e todo o restante disso cuidará de si mesmo. A sua mentira, o seu roubo, a sua bebedeira, a sua jogatina, fazendo coisas que são malignas. Isto vai parar quando você fizer como Paulo respondeu à sua pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Tudo o que nós fizermos é por fé. Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora, a razão pela qual pensei em dizer isto, aí ele fala dos filhos dos irmãos, que são uma bênção e tal, porque os irmãos oravam por seus filhos. Os irmãos ensinavam aos seus filhos. Mas acima de tudo eles criam que seus filhos seriam salvos. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós devemos de crer que os nossos filhos, os nossos entes queridos serão salvos. Veja, agora, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O Mombrano diz assim: a sua salvação não salvará aquela criança. Mas agora, Paulo disse que creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora, o que ele quis dizer com aquilo? O que ele quis dizer? Você crê e você vai ser salvo e sua família também.
porque você creu, por causa da sua atitude. Não, calma aí. Vamos ler aqui para você ver. Ele disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O que ele quis dizer com aquilo? Ele não quis dizer que porque eles foram salvos, que sua casa seria salva com isso. Ele não quis dizer isto, que porque eles tinham, se eles tinham fé suficiente para se salvar, ele não quis dizer que por eles crer, que aquela ação de eles crer, salvaria os outros, naquela ação. Que eu sou um salvo, minha família vai ser salva. Não desta maneira, mas a sua fé de orar, de crer, vai acontecer a salvação deles. Você entende? Você crê? Você vai ver que coisa tremenda isso aqui, irmão Paulo. Veja, ele quis dizer isto porque se ele teve fé suficiente para se salvar, a mesma fé que ele teve para si, funcionaria para seus filhos. Veio o que eu quero dizer? Aleluia! A mesma fé que ele teve para se salvar, serviria para ele, para os seus filhos serem salvos. Como assim? Vamos lendo aqui para você ver. Agora, eu tenho meus filhos, diz o profeta. Aí estão meu filhinho, José, a Sara, o Billy, Rebeca. E eu os quero ver cada um deles um obreiro no Evangelho, fazendo algo. Eu os quero ver salvos e cheios do Espírito Santo. Agora, como fazer isso? Eu os tenho entregue a Deus e dito: estou seguro com Deus por eles. Aleluia! Eu tenho entregue meus filhos a Deus e dito: eu estou seguro por Deus, em Deus por eles. Seguro. Vem, eu creio que eles serão salvos, cada um deles. Eu creio que eles serão salvos e eu os terei do outro lado. E eu não creio que a minha salvação vá salvá-los. Não, mas a minha fé em Deus fará isso. Veja você, minha fé fará isso. Crendo que Deus fará isto, e isto fará com que eles venham a Cristo. A sua fé. Primeiro orar, e crer naquilo, e descansar, e depois acompanhar a sua fé de testemunhos, de posição, de ajuda para seus filhos. Quando que você ajuda um filho? Chacoalhando, balançando a cabeça para tudo que ele faz? Ou tendo firmeza e mostrando: filho, nós temos um Deus, eu creio num Deus. Hoje é dia de ir para o culto, eu estarei no culto. E aquilo vai influenciando a sua vida. E a sua fé acompanhando aquilo. E a obra acompanhando a sua fé. E aquilo você vai ter fé na sua oração. E ele vai estar observando a sua posição. Aleluia. E eu creio que é para isso que vocês oram por os seus filhos. Essa é a razão pela qual seus filhos têm modos. São verdadeiras damas e cavaleiros nesta era selvagem que estamos vivendo. Era selvagem. Veja agora, o Romano disse: o que devo fazer? Ele apenas pediu por si mesmo. Ele disse: o que eu devo fazer? E ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vem? Agora nós temos uma coisa a fazer. Vamos voltar atrás só um minuto para apanhar algo e encaixar no meu texto. O que é isto? Vamos tomar um velho homem conhecido na Bíblia chamado de Jó. Chamado de Jó. Aí eu pergunto: Jó era um profeta? Jó cria em Deus, não cria? Não cria em Deus? Mas Jó tinha obras que acompanhavam aquilo. A sua vida perante seus filhos. É isso que nós vamos falar aqui. E o profeta diz: veja, Jó era um grande homem, ele não havia ninguém como ele em seus dias. Jó era um profeta. E o povo vinha de longe e de perto para ouvir Jó. E Deus o abençoou.
E ele prosperou, e ele era um homem rico, e ele tinha milhares de cabeças de gados e ovelha, e as coisas que ele tinha. Ora, ele diz que quando ele saía nas ruas, os jovens príncipes do Oriente, que são os magos, os sábios, os astrônomos, eles diziam que se inclinavam diante dele só para pedir uma palavra de sua sabedoria. Vem? Ele era um homem inteligente, ele era um profeta. Irmão, eu atendi um casal semana passada, eu disse, eu estou falando com duas pessoas inteligentes. A minha maneira é essa, eu vou conversando e fugindo um pouquinho do tema, porque eu lembro das coisas, o Espírito Santo nos lembra das coisas. Porque a coisa mais terrível é falar com pessoas cegas, que têm natureza ainda, humana, natureza herdada de pai, de mãe, de avô, sei lá, que tem aquela mente fechada e não abre a mente para as coisas entrarem. É difícil. Agora quando você fala com um casal que pensa, eu sou cristão, você é cristã, eu estou errado, você está errado, eu preciso acertar isso. Quando a esposa fala, você está errado nisso, ele diz, eu estou mesmo. Coisa linda isso. Ele diz para a esposa, mas você também está desse jeito. Eu estou mesmo, mas me entenda, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Isso é bonito, isso tem vitória. Agora quando se conversa com dois cabeçudos, pastor Raul, eu estou aqui, pastor, porque não dá mais certo, não sei o que e tal. Mas é por a tua culpa. Não, a culpa é tua. Não, a culpa é tua. Você fez isso, você fez aquilo. O pastor ficou olhando e disse, meu Deus, onde vai chegar isso? Onde vai chegar? Agora, quando você tem duas pessoas inteligentes, sabe, minha esposa, vem cá, a coisa não está bem. Está difícil. Vamos fazer por aqui, vamos fazer por aqui. O Espírito Santo desce, vamos fazer assim. A coisa muda. E nós temos que ser inteligentes. O Espírito Santo é inteligente. Salomão é o tipo do Espírito Santo. E Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. O homem mais sábio é o sábio Salomão. E ele é o tipo do Espírito Santo. Veja. E todos ali passavam. Imagina que os magos, os astrônomos daquele tempo pediam, dobravam perante Jó. Dobravam perante ele, pedindo ajuda, pedindo conselho. E o profeta vem e diz assim, veja, então quando o diabo olhou, e ele viu que Jó era um homem inteligente, e o profeta vem e diz assim, eu vou lhe mostrar como um homem inteligente faz. Você quer pegar isso aqui? Você quer pegar? Quando fala em homem, fala em mulher. Um homem inteligente, irmã Verdiana, uma mulher inteligente. Bom, o irmão Branco diz assim, eu vou te mostrar o que ele faz. Veja, agora voltando ao texto, a tua casa, Jó disse, quando ele viu que tudo estava simplesmente em boa ordem, como estas casas de vocês estão agora, ele disse, você sabe, esse é um homem inteligente, ele não esperou a casa cair, para começar a orar, tentar ajeitar. Ele, quando a casa estava bem, as coisas estavam boas. As coisas estavam boas na casa de Jó. Rico, Deus cuidava dele. E ele estava indo tudo bem com ele. Esposa com saúde, filhos, próspero. E ele era inteligente. Tem pessoas que esperam a casa cair para tentar arrumar. Para que esperar cair? Arruma antes. O que é arrumar? Quando um culto desse aqui hoje, já sai arrumando, já sai consertando, já sai dizendo, o Deus está certo, eu estou errado, eu sou um verme, eu sou negligente mesmo. Sai acertando, sai quebrando tudo. Por que não quebra tudo para acertar? Por que só tem posição e tem palavra para estragar? Por que não tem humildade para acertar? Não, eu estou errado mesmo, eu sou o problema, eu vou arrumar isso aqui. Veja, eu vou lhe mostrar o que um homem inteligente faz. Veja, estava tudo bem com Jó. E ele disse, você sabe, meus filhos se casaram, foram embora. Mas ele disse, talvez porventura um deles pode ter pecado. Talvez.
Alguns deles podem ter pecado, se casaram, foram, saíram. Ele fala aqui, ó, que eles tinham, quem sabe, se reuniram e ali cometeram algum erro. O que Jó fez? Vamos ver aqui. Talvez algum deles possa ter pecado, e havia um requisito que Deus tinha. Era uma oferta queimada. Ele disse agora, ele não cria que seus filhos haviam pecado, mas ele disse, porventura eles podem ter pecado, porque eles estão visitando um ao outro, e indo à festa nas casas dos outros, e assim por diante, e se misturando, e aí que o pecado entra. E aí que perde a força. Sabia? Na mistura perde a força. Sansão começou a perder a força quando ele misturou com uma mulher que não era do seu arraial ali. E Jó era inteligente, ele pensou, talvez eles vão se misturar, alguma coisa vai sair que vai desagradar a Deus. Assim que você deve ficar, pai e mãe, quando seus filhos saem. Mas é irmãozinho, é irmão, nem todos que é irmão, mas o diabo está lá tentando estragar a fé daquela pessoa. Estou dizendo para irmão, porque vocês não vão deixar seus filhos sair com qualquer um, não. É irmão só mesmo que tem que sair. Irmãs da igreja, famílias. Mas veja, e ele disse, talvez, se algum deles pecou, então, Senhor, eu farei um holocausto e oferecerei holocausto por meu filho. Isto era tudo o que ele sabia fazer, isto era tudo que Deus exigia, um holocausto, isso era o que ele queria. E Jó, antes de ver a casa cair, ele foi oferecer um sacrifício. Antes de ver as coisas darem errado, ofereça uma oração a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes das coisas erradas, tome a sua posição, ainda que seja sozinho. O não de Deus para nós, às vezes, é a melhor coisa. Sabia disso? O não de Deus é a melhor coisa, às vezes, para nós. Quando nós queremos uma coisa e Deus não dá, você pensa, às vezes, que Deus está sendo rude. Não, é a melhor coisa, Ele sabe o fim. E muitas vezes o não seu, mãe, o não seu, pai, arda naquele menino, naquela menina, mas é a melhor coisa para ele não sofrer depois. Eu já devo ter usado, deixa eu usar de novo o irmão Celso aqui. Um homem de Deus, um homem abençoado. Ontem eu vendo as fotos da construção aqui do tabernáculo, até está na hora de nós sentar e fazermos um apanhado, um vídeo, jogar no YouTube para os irmãos verem. Não está acabada, falta muito, mas já estamos agradecidos a Deus. Eu vendo ali fotos que foi tirada, e eu olhando ali, e a gente observando a posição das pessoas e tal, como dentro de um culto mesmo, o pastor sabe quem está pegando, o que não está pegando. Lá eu vendo o irmão Celso, ele saiu na foto pegando uma cadeira para o irmão Jairo sentar. A outra foto ele também com uma cadeira para uma outra pessoa. Isso é o serviço de um diácono. Nas mínimas coisas Deus te honra, irmão Paulo. Nas mínimas coisas. Ser sensível. Não sei porque eu fugi um pouco do texto, irmão Zé. Me ajuda aí. Então eles estavam oferecendo, visitando um ao outro, ele disse, oferecerei holocausto. E era tudo que ele sabia fazer. Bem, então quando a grande hora da meia-noite chegou, e atingiu o pobre Jó, estando na condição que estava, você sabe, ele perdeu tudo. Perdeu o seu gado, todas as suas ovelhas, e vieram as tempestades e mataram seus filhos, o fogo queimou seus servos, e sua própria saúde desapareceu. Esse estava lutando, irmão. Esse não está que nem alguns que, meu Deus, que luta que eu estou passando. Você vai ver que luta que é. Meu marido foi deselegante comigo. Estou desanimado. A minha esposa, pastor, não está bem, me xingou hoje. Eu estou na maior luta que tem, nem ânimo que eu tenho na igreja. Quase sai coisa, sabe, irmão? Quase sai coisa. Faltando é de um açúcar do evangelho. Porque esse aqui lutava. Esse lutou. Sua própria saúde desapareceu. E ele se assentou lá atrás no monte de cinza. E o seu próprio corpo irrompeu em furungos. Furungo por toda parte.
e pegou um caco de telha e se raspava as feridas, e a esposa se desencorajou com ele e chegou e disse: Jó, veja, vamos apenas gentilmente pensar da maneira que ela disse. Agora veja, ali está Jó assentado. Ali está Jó assentado. E ele ficou assentado ali a noite toda, se coçando. Feridas no corpo, irmã Patrícia. Um homem daquele. E ele ficou ali a noite toda. E ali estavam os seus consoladores assentados, com suas próprias costas voltadas para ele. E eles lhes disseram que ele havia pecado. Este é um membro da igreja. Este é a junta de diáconos, ou seja, quem for da igreja. Eles ficaram assentados ali por 7 dias, e eles continuavam lhe dizendo: Jó, é melhor você confessar seu erro, Jó. O membro da igreja pensa assim. Quando o irmão está lutando, quando alguém está lutando, e a luta de todo lado, o que acontece com esse irmão? Que ele não vence nunca. O que está acontecendo com essa família que não para de lutar? Membro da igreja, não conhece a mensagem. Não conhece. O profeta vem e diz assim: veja, ele chegava e dizia: melhor você confessar, porque Deus não permitiria que nenhum homem justo fosse atormentado dessa forma. Aí o profeta vem e dá uma resposta para nós, irmão. Veja, Deus às vezes, essas coisas acontecem conosco porque pecamos, mas às vezes Ele está testando um santo, em vez de estar castigando um pecador. Às vezes Ele está testando um santo, em vez de estar castigando um pecador. E eu lembrei do irmão Celso de novo, que eu fiquei de completar. O não de Deus às vezes é a melhor coisa para nós. E o não de um pai é a melhor coisa para um filho. Quando seu filho chegou mais velho, disse: pai, eu vou construir uma casa aqui no seu terreno. Posso fazer, pai, aqui uma casa? E ele disse: não, isso aqui é meu. Isso aqui é para mim e tua mãe viver aqui. Você já é casado, tem tua família, você vai comprar um terreno e fazer uma casa para ti. E eu conversando com meu sobrinho, que é filho do irmão Celso, ele disse: pastor, aquilo foi doído para mim. Meu pai, que eu pensei que ia me ajudar, foi doído para mim. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque através daquela palavra eu levantei a cabeça e disse: é verdade, eu preciso ter minha casa. E ele foi, hoje tem uma casa paga, nova dele. E ele disse: se meu pai tivesse me dado aqui, tivesse me ajudado, eu estaria aqui para sempre. Agora eu tenho o que é meu. Eu posso chegar com a minha esposa, minha filhinha, sentar e dizer assim: ó, nós fizemos isso aqui. Deus nos abençoe e fizemos isso. Você está vendo? Às vezes nós ficamos passando a mão, nós somos humanos, irmão. Nós somos humanos. Eu tenho muito, como diz o meu sogro, o irmão Sabino, a gente é muito sensível, ajuda as pessoas, mas muitas vezes nós devíamos ter coração e dizer não. Como eu tenho tido prejuízo com isso, de não dizer não. Mas Deus nos ajude a sabermos dizer não. Veja. E ali estava ele. Então às vezes não é Deus castigando um pecador, mas é Deus testando um santo. Então descobrimos que Jó era um homem justo. E quando Deus o testou, porque Satanás, quando chegou diante de Deus, com os seus filhos, ele disse, quando Deus disse para ele: onde estavas? Ele disse: apenas andando para lá e para cá, para cima e para baixo na terra. E ele disse: você considerou meu servo Jó? Ele é um homem perfeito. Jó era um homem perfeito. E não existe ninguém na terra como ele. Deus estava contente com aquilo. Deus estava contente com aquilo. Você acha que Deus não está contente às vezes com nós, irmão? Por nossa posição, por nosso comportamento, Deus está. Assim como uns desagradam a Deus, mas uns alegram o coração de Deus. Saber que nesta era pecaminosa, terrível, tem uma pequena porcentagem que crê na Bíblia como ela é. Veja, e Jó era um homem perfeito na terra, e Deus estava contente com aquilo, e ele simplesmente ama ter um servo qual ele possa confiar. E ele disse: não existe nenhum outro homem na terra como ele. Vem, ele é um homem perfeito.
Agora toma algo mais forte aqui. Jó era um homem perfeito, e o irmão Branco disse assim: e aquilo foi antes que o sangue de Jesus fosse derramado. E mesmo assim ele era perfeito. Você captou isso, irmão Paulo? Jó era perfeito antes do sangue de Jesus ser derramado. E nós que hoje somos aperfeiçoados pelo sangue, nós que hoje temos o sangue que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, a Bíblia não diz isso? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E Jó não tinha sangue. Jó era sobre o sangue de animais, de holocausto. E nós temos o sangue de Jesus que nos purificou para sempre. Veja, ele disse: ele é um homem perfeito, ele é justo, ele é correto, e não existe ninguém como ele. E Satanás disse: claro, você tem dado tudo para ele. Ele possui isso, possui aquilo. Para abreviar aqui, porque eu já estou chegando no término. Você deu casa, você deu o bem, você deu animais, você deu uma família bonita para ele. Deixa eu tocar nele, para ver se ele não te nega. Mas Deus confiava em Jó. E então ele disse: não tire a vida dele. E Satanás fez tudo exceto tirar a vida. Seus filhos foram mortos, seu gado foi morto, tudo foi, sua fortuna se perdeu. E ele perdeu sua saúde e tudo mais, exceto a sua esposa, assentada ali fora, raspando suas feridas. E sua esposa chegou até a porta, e Satanás entrou nela, e disse: olhe ali fora, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Disse: você parece tão miserável. Satanás entrou na esposa de Jó. E ele disse: tu falas como uma louca. Ele nunca disse que ela era uma louca. Ele disse: tu fala como uma louca, vem. Você fala como uma mulher louca. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu vim ao mundo nu, e ele disse: nu retornarei. Mas bendito seja o nome do Senhor. De qualquer modo, eu não tinha nada quando cheguei aqui, e eu partirei sem nada, mas bendito continua sendo o nome do Senhor. Você sabe, Deus apenas deixa Satanás te tentar por certo tempo, e então ele se cansa disso. Vê você? Então ele viu que ele não podia. Satanás teve que deixá-lo então, e os outros vieram acusar Jó e tudo. Mas Jó permaneceu naquilo, permaneceu fiel a Deus, permaneceu crendo, permaneceu fazendo o que Deus exigia que fizesse, que era o holocausto. Quando seus filhos se reuniam nas festinhas, um na casa do outro, Jó estava ali oferecendo o holocausto adiantado, se porventura lhes pecasse. Isso não é fé? Isso é fé. Veja, Jó continuou dizendo: eu não sou um pecador. Mas agora, para nós encerrarmos, vê, irmão, você percebeu depois disso? Mas Jó perdeu tudo, pastor. Como que o senhor está lendo que crê no Senhor será salvo tu e a tua casa? O profeta vem e diz assim: veja, falaram para ele: Jó, você é um pecador secreto, você está fazendo algo em segredo, e Deus está te punindo por isso, e é por essa razão que as coisas estão acontecendo com você da forma que estão. Mas ele disse: não, Senhor, eu não sou um pecador. Porque ele estava firme na justiça de Deus, naquele holocausto. E ele havia oferecido aquilo, e aquilo era tudo que ele tinha que oferecer. Aquilo era tudo que Deus requeriria. Tudo. E você percebeu depois do Espírito de Deus vir sobre o profeta, e tudo ficado bem? Deus restituiu para Jó. Ele lhe deu de volta onde ele tinha 10.000 cabeças de gado, ele lhe deu 20.000. Onde ele tinha 40.000 ovelhas, ele lhe deu 80.000 ovelhas. E ele lhe devolveu tudo que ele possuía. Observe ali diz: e ele restaurou seus 7 filhos. Por causa do sacrifício de Jó, por causa da fé de Jó. Mas não tinham morrido os filhos, então houve uma ressurreição. A Bíblia diz que ele restaurou seus 7 filhos.
Ele multiplicou as ovelhas, multiplicou os animais, tudo que Jó tinha perdido, e seus filhos ele restaurou. Veja, ele restaurou seus filhos, ele deu a Jó seus 7 filhos. Não que ele tenha lhe dado outros 7 filhos, mas ele lhe deu a Jó, seus 7 filhos. Agora o que foi isto? Sua casa. Tua casa, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque ele era íntegro, porque ele estava firmado em tudo que Deus nos deu para sermos íntegros. E o melhor que ele deu foi oferecer aquele holocausto. Era a única coisa. E ele sabia que aquilo era a palavra de Deus e não poderia falhar. Então, você já pensou onde aqueles filhos estavam? Onde estavam? Onde aqueles filhos estavam? Eles estavam no céu esperando por ele. Vem, ele está com eles hoje, diz o profeta. E Deus salvou os filhos de Jó, e eles estavam no céu esperando por ele. Agora, se Jó agiu em cima da sua própria coisa que Deus pediu para fazer, a única coisa para ser justo era oferecer um holocausto, que era a justiça de Deus, e ele salvou sua casa. Então o que é justo diante de Deus hoje? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você consegue crer? Então eu estou crendo por minha casa e você está crendo por sua casa. Crendo que confiamos em Deus quanto aquilo. Deus imputa a nossa própria fé, como ele fez com Abraão, com Jó, qualquer um deles por justiça, vê? Então nos é concebido justiça, e assim é assim que nós cremos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando eu penso que é uma coisa maravilhosa. Então não somente isso, mas eu estou sustentando isso por cada irmão. Todos os meus irmãos, minha irmã, eu não estou sustentando somente por isso, mas eu estou crendo por cada pessoa que está na minha igreja. Eu estou crendo por todos. Eu quero que vocês creiam por mim, por causa da justiça da fé. A fé traz justiça. Nós não pedimos justiça, mas a fé traz justiça. Nós não temos que ter holocausto. Cristo é o nosso holocausto. Mas nós temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez, pois Ele nos fez esse tipo de promessa. Ele nos fez o tipo de promessa. Qual? O que pedirdes ao Pai em meu nome, isto eu farei. Quando orares, creia que receberás o que tu queres, e tu terás. Agora eu estou orando para que Deus salve meus filhos adolescentes, e eu creio de todo o meu coração que Ele fará isto. Dá mais volume nesse fundo, irmão. Veja, eu estou orando por cada filho adolescente, e eu creio com todo o meu coração que Ele fará isto. Ele está falando com você, você fala com Ele agora. Veja, esta é a mesma forma em que Jó se firmou. Diz, veja esse garoto, como ele está agindo. Não me importa o que ele esteja fazendo, ou o que ele está fazendo, ou o que ela está fazendo. Eu tenho colocado essa criança na mão de Deus Todo-Poderoso, e eu e minha casa seremos salvos. Veja, mesmo que eu morra antes deles, mas de algum modo, antes deles partirem daqui, Deus os fará voltar diretamente para o caminho, e eu creio nisto. De algum modo ou de outro, Ele deixará isso tão deplorável para eles, até que eles terão que fazê-lo, eles terão que vir. Veja, esta é a maneira que eu creio, serão salvos tu e a tua casa. E aí ele diz aqui, já observei em minhas reuniões, pessoas chegaram ao altar chorando, em lágrimas. E o Mombrana perguntar, por que está tão chorando? Você está chorando tanto, melhor dizendo. Eu dizendo, Mombrana, a minha velha mãe partiu orando por mim. O meu velho pai partiu orando por mim. E eu estive nesse culto agora, Deus falou comigo. O que foi aquilo? A fé que ela creu no Senhor para ser salvo ela e sua casa. Mesmo após partir, a oração segue valendo.
Nós não temos como orar por quem já partiu. Isso não existe. Não existe purgatório na Bíblia, não existe. Isso é criação do catolicismo. A oração nossa por uma pessoa que morreu, e vela, e acender isso, aquilo, tentar ajudar, já era. Ele selou seu testemunho. Mas a oração de uma pessoa justa que partiu, e talvez não viu a resposta da sua oração, ela ainda pode acontecer hoje. Aleluia. Ela ainda pode. Quantos pais, mães partiram orando: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva minha filha. Ela tomou essa palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ela seguiu crendo, ela partiu e não viu, mas do outro lado ela vai ter eles. E se eu partir antes, do outro lado eu quero ter meus filhos, eu quero ter meus netos, eu quero ter meus irmãos, eu quero ter meus amigos ali comigo, porque eu oro por cada um de vocês, e eu sei que Deus ouve. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Você sabia que você teve fé para ser salvo? Você está aqui hoje por fé. A sua fé te trouxe aqui. Você entregou sua vida a Cristo e está aqui. E esse mesmo tipo de fé fará com que seus filhos venham, seu marido venha, sua esposa venha. O profeta diz: veja, para nós encerrarmos, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Você tem suficiente poder para construir um mundo e sair e viver nele. Por que não acontece isso? Porque a palavra tem que se cumprir. Não é a hora para isso ainda. A hora que for a hora nós vamos fazer. Ainda não é a hora. E é controlado por fé. Se não fosse isso, todos nós teríamos um mundo ali fora vivendo nele. Agora vamos tomar, por exemplo, todos nós aqui. Nós diríamos: uma vez mentimos, nós roubamos, nós praguejamos e juramos e fizemos tudo que era errado, não é verdade? Isso aqui era nós. Bom, um dia quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? Ele abriu. Tão logo aceitamos, isto é da fé, exatamente como Paulo disse aos Romanos: crer. Exatamente o que já fez, creu. Então logo aceitamos Cristo como Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente até nos afastarmos sem mais mentira, sem roubar, sem trapacear. Nós cavalgamos acima do pecado. Nós costumávamos cometer. Nos foi concedida aquela porção de fé. Aquela porção de fé que fez nós cavalgar por cima do pecado. É algo sobrenatural que Deus te dá. Nós cremos que estamos salvos, não cremos? Não é isto correto? Nós cremos aqui que estamos salvos, então cavalgamos acima daquilo porque cremos que somos salvos. Veja, agora esse tipo de fé que nos fez parar com isso, e nós paramos. Você não é o que você era, nem eu. Nós paramos com isso. Se não paramos ainda não nascemos de novo. Mas nós paramos. Então esse mesmo tipo de fé que fez nós cavalgar por cima disso, é a mesma fé que nós vamos continuar encomendando nossos filhos a Deus, nossa família a Deus. E nós vamos ver a mão de Deus trabalhar na vida deles. Vamos crer nisso. Que Deus nos ajude